Bom, meu nome é Dária, como todos já viram no meu blog, coloquei um questionário com 10 questões referente ao tema que estou trabalhando de história, que é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Bom, vou formar em história, ensino no momento do 6º ao 8º ano e também sou formada em gastronomia. Eu coloquei um questionário com essas 10 questões voltadas justamente a esse tema que eu vou trabalhar. Bom, a primeira questão que consta no questionário é como o escritor François-René Chateaubriand definiu Napoleão naquele cenário do século XIX. Assim como no tema do blog, como vocês já devem ter visto, trabalhar o Brasil no século XIX, porque traz todo um cenário da construção da identidade nacional. Sim, nessa primeira resposta aí, naquele momento, Napoleão deixava os reis enlouquecidos em pleno século XIX, um processo de mudança em toda a Europa. Então, esse escritor, que era inclusive inimigo de Napoleão, ele o definiu como o maior sopro de vida na face da terra, né? Que foi toda a definição. Com toda certeza, né? Napoleão Bonaparte, que se tornou general aos 25 anos, deixou qualquer rei enlouquecido. Então, o François-René Chateaubriand, mesmo sendo inimigo de Napoleão, ele desperta, os próprios inimigos de Napoleão, ele despertava em seus inimigos medo e, ao mesmo tempo, admiração. Então, o René Chateaubriand, ele fala que Napoleão ele foi o maior sopro de vida humana que já tinha passado pela face da terra. Então, isso é muito interessante, até para entender a questão do tema trabalhado, que foi a vinda da família real para o Brasil, né, e todas aquelas mudanças revolucionárias, né, estavam ocorrendo naquele processo. Bom, segunda questão. Como foi a partida da família real portuguesa? Nessa segunda questão tem até duas perguntas em uma. Primeiro, como foi a partida da família real portuguesa? E a segunda, em que situação ficou Portugal após a partida da família real? Então, a primeira, a partida foi totalmente às pressas, porque Dom João VI ele ainda tentava negociar com Napoleão. Ele ficou dividido entre sair ou não devido àquelas circunstâncias. A saída foi totalmente às pressas, inclusive parte da biblioteca da família real, que é considerada a maior biblioteca, o maior acervo do mundo, a biblioteca portuguesa. A biblioteca portuguesa, inclusive, era maior, 20 vezes o tamanho maior do que a maior biblioteca considerada hoje, que é a dos Estados Unidos, né? Então, nesse processo aí da partida, foi realmente muita tristeza nas despedidas e, inclusive, as próprias bagagens que ficaram pelo meio do caminho, que os franceses, quando invadiram, até ficaram, né, com o que foi deixado no momento da partida desesperada da família real. A segunda, dentro dessa segunda questão mesmo, é em que situação ficou Portugal, né, após a partida. Então, Portugal perdeu 500 mil de habitantes, né, de seus habitantes perdeu 500 mil, uma parte morreu de fome, outra parte fugiu, né, e outros morreram nos campos de batalha. Então, ele ficou em realmente uma situação de extrema pobreza. Os próprios historiadores, o historiador Oliveira Martins, ele fala inclusive sobre isso. Tem livros publicados sobre a história da família real e fala dessa questão, que eles ficaram que Portugal abandonado ficou vivendo uma extrema pobreza, uma situação de penúria mesmo. E 500 mil dos seus habitantes morreram, né? Muitos de fome, né? Outros tiveram que abandonar o país, pedir exílio a outros países, outros morreram nos próprios campos de batalha. Terceira pergunta.
Quais eram as diferenças entre Dom João VI e Carlota Joaquina? Você deve ter assistido até filme, né? De Carla Camurati, filme nacional. Apesar de ter livros, principalmente nesse livro que eu estou trabalhando, é o 1808, do jornalista Laurentino Gomes. Ele tem alguns comentários a respeito do livro que divergem um pouco da verdadeira história. Bom, mas vamos focar aqui na resposta. Vamos focar na pergunta para passar a resposta. As diferenças eram bem visíveis entre eles, apesar de que existem acusações, mas não comprovadas mesmo, mas suspeitas de traições de Carlota Joaquina, mas nada disso dentro da história foi comprovado as suas traições. Mas em relação às características pessoais de um e do outro eram bem visíveis, porque Dom João VI era apático, era medroso, né, tinha medo de trovoadas, tinha medo de crustáceos, né, medo de caranguejos, e era bem apático e medroso e sempre referia-se a si mesmo na terceira pessoa, ou seja, o rei quer comer, o rei quer dormir. Então, nas decisões ele tinha que ter praticamente os seus assessores que decidiam por ele não tinha aquela determinação direta de tomar diretamente as suas decisões. Então era apático, sonolento, não é? E Carlota Joaquina, totalmente o oposto. Era assim, alegre, vivaz, muito falante, né? Cavalgava, né? Ela montava a cavalo, disse que melhor até que muitos homens da época. Ela tinha essa diferença. Apesar de ser coxa, por uma queda de infância que ela sofreu, né? Ela era coxa, mancava, mas sempre teve essa personalidade mais decisiva, mais forte, gostava de festas, né? Então você vê que é total oposto. Não vamos aqui entrar nas diferenças físicas, né, entre os dois, mas vocês podem ler o livro ou ler livro, você vai ver no livro 1808 ou em outros livros ligados à história que fale tanto das figuras de Dom João VI como Carlota Joaquina, e vocês vão ver que fisicamente também eles eram bem diferentes, embora todos os dois bem feios, né? Vamos para a quarta questão, também aí que está aí. Quais foram as imposições dos ingleses para ajudar na fuga da família real portuguesa para o Brasil? Então, com certeza, os ingleses não iam fazer nada de graça, né? Então, nós vemos aqui que teve a imposição principal que o comandante do navio português teve que se dirigir ao navio inglês para assinar, não é? O acordo da abertura dos portos do Brasil, a total abertura dos portos. Então agora o Brasil passa a ser aberto ao mundo, porque até o século XIX o Brasil era totalmente escondido do resto do mundo, né? Portugal tinha muito medo, porque ao contrário do que ao contrário do que é comum, você vê que é uma colônia, uma metrópole que depende da colônia. Então Portugal tinha muito medo de perder o Brasil. Por isso mesmo, os viajantes que vieram ao Brasil eram totalmente vigiados, né? Para que não houvesse qualquer tipo de revolta, como estava ocorrendo em determinadas já províncias, né? Tanto na Bahia como em Pernambuco. Então eles teve essa questão dessas rebeliões, então eram totalmente controlados, e vigiados. Então nós vemos que naquele momento de desespero da família real, eles tiveram novamente, porque não era a primeira vez, vocês também vão ler, encontrar esse material no livro, mas respondendo aqui, atendo-se essa resposta, a segunda vez que Portugal precisa, né, da Inglaterra, que foi para se livrar de Napoleão, né, do exército francês liderado por Napoleão. Então eles fugiram, dentro dessa proteção que a Inglaterra
esse favor que fez a família real portuguesa, eles exigiram a abertura dos portos em exclusividade para eles, para que eles pudessem abrir, comercializar diretamente com o Brasil. Então, essa foi uma das exigências. Será que eles assinaram essa carta, nessa carta régia da abertura dos portos? Foi muito tranquilo? Não, não foi tranquilo. Foi a exigência dos ingleses, mas não foi de bom grado visto pela família real, mas eles não tinham outra opção, né? Tanto que logo em partida mesmo, muito antes de chegar ao destino, eles já foram obrigados a assinar. Os ingleses a Inglaterra, em precaução, já exigiu essa assinatura da Carta Régia, no qual estabelecia essa abertura dos portos. Quinta questão. O que foi a República Pernambucana? Então, você vê que Pernambuco, dentro daquele processo aqui, já em 1818, no caso, a família real já estava aqui, porque a família real ela veio em 1808, ela ficou até 1821, não é? Foram 13 anos da família real portuguesa no Brasil. E nós temos aqui a República Pernambucana, que é um assunto muito importante e interessante. O que é que o povo de Pernambuco sofria? Não é? A exigência de impostos, como nós vimos de outras revoltas que já ocorreram no Brasil, outras rebeliões, muitos impostos cobrados pela família real, porque quando a família real veio aqui para o Brasil não tinha toda essa estrutura, tinha pouquíssimos habitantes, no máximo 60 mil habitantes, não é? A cada 3 cidadãos brasileiros, a cada 3, um era escravo, não é? Então, quando veio todo esse processo, veio essa exploração, a cobrança de muitos impostos da família real e nessa região específica, a província, né, de Pernambuco, nós vimos cobranças altíssimas de impostos, inclusive pela iluminação, porque, como eles falam aqui, você vai ver que em Pernambuco, Recife estava nos escuros, inclusive um viajante inglês, Henry Coster, ele faz essa observação que Recife vivia no escuro para sustentar a iluminação do Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro fosse iluminado, Recife, Pernambuco, vivia no escuro, né? Então pagava-se pela luz, como ele faz a observação, um dos viajantes da época, o Henry Coster, que era apaixonado pela cultura nordestina. Vocês também vão ler, quem lê o livro 1808, Laurentino, vai checar essa informação, e que ele faz essa observação, que pagava-se luz no Recife para sustentar a iluminação do Rio de Janeiro, né? Então vivia-se no escuro em Sergipe para no Rio de Janeiro estar bem iluminado, que era onde estava a família real, né? No Palácio São Cristóvão. Inclusive é bastante interessante isso, porque mais à frente você vai ver outros resultados de rebeliões no Nordeste, né? Uma bem marcante que nós temos, inclusive aqui na Bahia, foi a Guerra de Canudos, né? Que mostra justamente essa questão dos impostos, já em um outro processo, né? Então já não estamos mais naquela da monarquia, mas nós temos já uma república, mas uma república também que explora a população, mesmo a população vulnerável, menos favorecida, continua sendo explorada. Nesse processo aqui, Então, o que aconteceu nessa República Pernambucana em 1817? Cabungá, que era um comerciante da região de Pernambuco, não é? Um comerciante e com condições financeiras mesmo, ele viaja para os Estados Unidos e ele tem qual é a intenção dele? Era libertar, com apoio dos Estados Unidos, libertar prisioneiros, soldados de Napoleão que estavam presos, para poder libertar Napoleão na ilha de Santa Helena e com isso fazer uma revolução aqui no Brasil. Só que dá tudo errado, né? Infelizmente, para ele deu tudo errado. Eles não tiveram apoio, tentaram apoio 2 vezes dos Estados Unidos, mas o apoio foi recusado e a revolução veio a fracasso. Uns foram mortos,
né? E outros foram anistiados, né? O rei Dom João VI anistiou alguns e outros foram mortos por essa revolta aí. Essa revolucionária de Pernambuco. Bom, sexta questão. Em que condições financeiras a corte portuguesa chegou ao Brasil? Bom, condições financeiras que eles estavam, a corte portuguesa estava totalmente empobrecida, né? Tinha necessidade de tudo, até necessidades básicas de alimentação. A corte portuguesa chegou assim no Brasil, né? Então eles, o que é que ia trabalhar agora para eles? Logo no decorrer, no início do livro, vocês vão ver até observações se referindo à corte portuguesa na Europa. Como essa corte portuguesa, como viviam na Europa em relação aos outros países da Europa. A Europa estava caminhando para uma segunda revolução industrial, né, a todo vapor, e você vê uma corte totalmente atrasada e carola, né? Vivia basicamente mesmo da igreja, nas rezas e tudo mais. O que é que a gente coloca aqui nessa pergunta? Então, a corte chegou totalmente necessitada. Foram 100 dias de viagem e totalmente no desconforto, em situação totalmente precária. Então, quando chega aqui necessitada, a realeza, né, inclusive, qual foi a estratégia da realeza? Qual foi a estratégia de Dom João VI? Então, vamos pedir títulos, né? Pedir títulos para aqueles cidadãos aqui que não tinham nenhum refinamento. Então, a realeza, inclusive, né, para os famosos traficantes de escravos. Um processo no Brasil que a gente já vê aí, cria-se o Banco do Brasil, quando a família real vem para o Brasil, é quando é fundado o Banco do Brasil. E esses traficantes de escravos também que são muito doadores, né, para a família real, concede muitas doações, famosos traficantes de escravos, em troca de títulos, né, da realeza. Mas a situação, atendo-se à pergunta em que condições financeiras chegou totalmente necessitada e empobrecida. Sétima, qual a importância de Dom João VI na construção da identidade nacional brasileira? Então, o Brasil foi declarado Reino Unido com Portugal e Algarves, né? Com a chegada da família real. Então, dentro da construção da família real, eu acredito que ele foi o responsável, né? Quem sabe o Brasil não seria integrado como é hoje se não fosse Dom João VI, né? Ou seja, dar aquela identidade de nação, né? Trazer as artes também, ele tentou investir muito em arte, trouxe pintores, trouxe artistas, investiu nessa parte aqui de trazer esses artistas aqui para o Brasil, tanto que se vê quadros, né, de Jean-Baptiste do Debré. Vocês podem ver que tem quadros pintando das fotografias da família real. Então, trouxe aquela visão de identidade nacional, né? O fato do país manter-se integrado, manter-se todos os estados integrados em si, não ter aquela separação de um país, de cada estado ser um país diferente. Inclusive, né, a gente vê que as províncias, elas não eram unidas entre si, elas não eram integradas. A comunicação era muito precária nessa época. E cada província tinha uma percepção diferente, né? Os comportamentos diferentes nas províncias. Então, Dom João VI, ele trouxe essa questão dessa estrutura de integrar, né? Isso fez, provavelmente, que não se diluísse, se fragmentasse e fosse paísezinho como nós podemos observar na América Espanhola, né? São a divisão desses países, o Chile, Peru, né? Argentina, então tem essas divisões. Mas aqui não, o Brasil integrou-se como nação, né? E isso foi uma das características, um dos fatos que nós temos que
falar, deixar como que Dom João VI, ele permitiu isso. Vamos para a oitava questão. Por que o retorno da corte deixou o Brasil à míngua? Então, novamente, como eles chegaram sem nada, eles também iam voltar. Eles chegaram aqui sem nada, criaram o Banco do Brasil e novamente tiraram tudo do Brasil, deixaram os cofres realmente do Banco do Brasil limpos. Dom João VI levou. Era vontade de Dom João VI voltar para Portugal? Acredita-se que não. No livro consta isso, inclusive ele não tinha vontade do retorno a Portugal, mas praticamente foi, entre aspas, assim, obrigado a voltar para Portugal. Então ele deixa aqui, ao voltar a Portugal, mesmo sem vontade, né, do seu retorno, ele levou todos os cofres e deixou essa questão aqui, né, descontentamento já dos brasileiros em 1821. E isso faz o que? Já foi um caminho para a nossa independência, né? Deixou o país realmente indignado nesse processo da independência, né? Apesar de que a nossa independência não foi só conflitos em relação descontentamento dos brasileiros, mas também dos portugueses. Então foi um descontentamento nosso e também dos portugueses no processo da independência do Brasil. Então, o que é que ele faz? Deixa o Brasil à míngua, imagina, levar limpar todos os cofres e voltar para Portugal. Então, isso realmente fez com que já deixasse a situação bem conflituosa aqui no Brasil e como a pergunta fala, deixou o Brasil o quê? À míngua com o retorno. Nona questão. Explique o motivo de Dom João VI ter feito uma escala de 1 mês na Bahia. Isso talvez, não sei se é muito falar um livro de história. Pelo menos alguns livros de história que eu trabalhei. No primeiro ano que eu trabalhei foi do 6º ao 8º ano. No 8º ano que a gente trabalha muito com a vinda da família real. No ano passado eu trabalhei também com meninos do 9º ano, né? Mas aí já entra o processo da independência do Brasil, já a partir de 1822. Em 1800, começa mesmo com 1889. Mas esse 1 mês na Bahia, às vezes não é falando, eu vejo alguns livros didáticos para trabalhar com o 8º ano. Mas ele fez uma escala de 1 mês na Bahia. Foi intencional, sim, pela parte, não estava planejado, não foi planejado na viagem, mas foi intencional por Dom João VI. Porque os ânimos não estavam muito bons aqui com os baianos, né? Nós tivemos aqui no 1763 a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, né? 1549 a nossa primeira capital do Brasil foi Salvador e foi até 1763, né? Foi a primeira capital do Brasil até 1763. E aí a corte transfere para o Rio de Janeiro, a capital. Nesse caso, teve muita rebelião, insatisfação dos baianos em relação a isso. Foi justamente quando teve a revolta dos alfaiates. Então, a maneira como os alfaiates foram mortos, como foi tratada essa revolta, trouxe muita indignação da população baiana em relação à corte, né? Porque os alfaiates foram enfocados em praça pública. Então, isso tudo, a maneira como foi tratado, os ânimos dos baianos não estavam bons em relação à monarquia portuguesa. Então, Dom João VI, que ele poderia ser até medroso, mas era muito esperto, o que é que ele fez? Ele veio para acalmar esses ânimos e trazer relação. Por quê? Porque a Bahia era um dos principais portos, né, de comércio com os ingleses. Então tinha um dos melhores portos ali. Inclusive a gente conhece a região portuária de Salvador, né? A importância daquela região portuária ali. Então era um dos portos mais importantes para ocupar o comércio, para a abertura do comércio com os ingleses. E por isso ele veio acalmar os ânimos dos baianos, não é? Ficando 1 mês
fazendo escala de 1 mês aqui na Bahia. Inclusive, dentro do período dessa escala, ele ficou 1 dia em Itaparica, em que ele distribuiu moedas de ouro quando visitou a população. Insistiram para que ele não voltasse realmente. E, inclusive, ele não ia passar a noite e resolveu passar a noite porque teve uma forte tempestade. E aí ele acabou passando a noite lá na ilha de Itaparica. Bom, agora a nossa última questão do questionário, nós temos aqui a 10ª. Como seria o Brasil se a corte portuguesa não tivesse vindo, né, para o Rio de Janeiro? Seria o Brasil, apesar de uma colônia mais rica, né, do que a metrópole, né, porque inclusive você vai ver observações no livro que seria a Portugal sem o Brasil, porque a principal riqueza, a riqueza de Portugal estava aqui no Brasil. Então, o que a gente... Não existia uma ideia ainda de identidade nacional aqui no Brasil, né? A gente observar, porque, inclusive, essa 10ª questão, ela ficou muito parecida com a 7ª, não é? Que fala aqui qual a importância de Dom João VI na construção da identidade nacional brasileira. E aqui na 10ª, como seria o Brasil se a corte portuguesa nunca tivesse vindo? Porque Dom João VI ele foi o único soberano europeu a vir para o continente americano. Ele foi o único soberano europeu. Isso é até importante, isso não é muito falado assim na escola. Acho muito interessante essa observação. Então, se ele não existia ainda essa questão da identidade nacional, essa construção de identidade nacional aqui, as províncias elas não eram unidas entre si, né? Como eu já tinha falado até em relação à 7ª questão. O Brasil, conforme, né, se observa os historiadores, vamos dizer, em 1 década e meia, ele deixou de ser uma colônia atrasada e fechada, né? Ele passou a se tornar um país independente. Então, graças a essa vinda da família real, quando a família real veio para o Brasil, encontrou um país, vamos dizer assim, desintegrado entre si, não é? Mas não tinha aquela ideia de organização, de uma identidade realmente nacional. Então, quando a família real fica quase 1 década e meia, né, dentro da percepção até de outros historiadores, não estou falando dentro da minha percepção, mas de estudo em relação a outros historiadores, o que essa família real deixa o Brasil? Ela deixa o Brasil agora aberto para o mundo, que o Brasil era totalmente fechado para o mundo, né? Antes da abertura dos portos, o Brasil era esquecido do mundo. Então ele abre-se o Brasil para o mundo como nação, né? Declara-se o Reino Unido com Portugal e Algarves, né? E com isso o Brasil ele se torna pronto para se tornar independente, né? E se não fosse a vinda dessa família real, como seria toda essa construção identitária, né? Como seria toda essa formação nacional, né? Não seria, acredito que não seria possível. Então, apesar de todo aquele processo escravista, né? Todas aquelas questões de corrupção durante o período que a corte ficou aqui no Brasil muito forte, também tem que se ver os pontos positivos da vinda da família real para o Brasil. Bom, então o que a corte faz? Ao partir, ela já deixa o Brasil com essa percepção de uma busca de uma nação independente, de se entender como um país agora, em busca de se entender ao todo como um país e de se unir e buscar a independência, né? Então, encerra-se assim o nosso questionário.